moleque da rua entrou numa oficina mecânica com o estômago vazio e as mãos tremendo. Parou na frente de todos e disse: "Posso ajudar se me derem comida?" Humilharam-no. Riram dele. Mas segundos depois, aquele guri descalço descobriu o que nenhum adulto tinha conseguido consertar. E o que aconteceu depois mudou a vida dele para sempre. De que cidade você está vendo isso? Comente abaixo, deixe seu like, se inscreva, porque esta história não só vai te emocionar, vai te inspirar. A porta metálica da oficina abriu com um rangido seco. Ninguém esperava visitas. Aquela hora o ar estava carregado de fumaça, graxa e cansaço. Um menino apareceu na soleira, magro, com a roupa rasgada, o cabelo grudado de suor e poeira. Tinha apenas 10 anos, mas seu olhar endurecido parecia de alguém que tinha vivido demais. Deu 2 passos para dentro. "E você? O que faz aqui?" Trovejou um dos mecânicos levantando a cabeça de um motor. O menino engoliu em seco. O estômago roncou tão alto que todos ouviram. Respirou fundo e com voz trêmula, mas clara, soltou: "Posso ajudar se me derem comida?" A oficina explodiu em gargalhadas, risos secos, cruéis. Um se dobrou segurando o abdômen. Outro o apontou como se tivesse visto um palhaço em plena apresentação. "Ajudar? Você?" bufou um homem careca. "Você nem alcança a bancada de trabalho. A única coisa que sabe é pedir esmola, pivete", acrescentou outro. João, assim ele se chamava, cerrou os punhos. A fome o partia em 2, mas não se moveu. Num canto, um carro velho estava parado há dias com o capô aberto e todos frustrados ao redor. João olhou para ele como se pudesse ouvir seu pulso. "Esse carro está com a vela de ignição frouxa", soltou. O silêncio caiu de repente. O chefe da oficina, seu Carlos, franziu a testa. "O que você disse? A vela de ignição está frouxa", repetiu João, avançando um passo. "Cale a boca", cortou Tonho, um mecânico veterano corpulento, com o rosto curtido de graxa e ressentimento. "O que você vai saber, miserável?" Mas João já tinha subido no para-choque do carro. Enfiou a mão com decisão entre cabos e peças, girou, ajustou algo e desceu. "Liguem." Todos se olharam incrédulos. Seu Carlos fez um sinal. Girou a chave. O motor rugiu vivo. Nenhuma falha, nenhum apagão. Os risos congelaram. O eco metálico do motor encheu a oficina como um golpe no peito. João não sorriu, apenas baixou o olhar e murmurou com timidez: "Me dão algo para comer." Essa frase atravessou o ar como um punhal. Não pedia aplausos, não pedia respeito, apenas comida. Uma voz feminina falou por trás. "Como você soube disso?" Era Mariana. Tinha saído do escritório surpresa. Seu rabo de cavalo escuro brilhava sob a luz do refletor, e em seus olhos havia indignação e ternura ao mesmo tempo. "Eu escutei." "O motor", respondeu João, como se falasse o óbvio. Tonho bufou vermelho de fúria. "Ah, teve sorte. Aquele carro estava ruim de tudo. Qualquer um teria visto." Mariana virou-se para ele com firmeza. "Então, por que você não viu, Tonho?" Disparou com um corte que calou a todos. O homem cerrou os dentes, furioso. Mariana caminhou até o menino, pegou um prato de arroz com feijão da cozinha e entregou-o em suas mãos sujas. "Coma, coração", disse suave, mas firme, olhando de soslaio para os outros. "Aqui ninguém deve zombar de alguém que só pede um bocado." João sentou-se num canto e comeu com uma lentidão reverente, como se cada grão pudesse desaparecer a qualquer momento. O resto o olhava em silêncio, entre vergonha e desconcerto. Tonho não se conteve. "Escute bem, moleque. Este não é o seu lugar. Não volte a meter o nariz onde não é chamado." João abaixou a cabeça, não respondeu. "Basta, Tonho", cortou Mariana firme, pondo-se entre os dois. "É um menino, não seu inimigo." O ambiente ficou carregado, tenso, como se algo tivesse mudado para sempre. Quando a tarde caiu, João levantou-se, agradeceu em voz baixa e caminhou em direção à porta. Lá fora, a rua o esperava com sua crueza. Mas antes de sair, ele parou, virou a cabeça e olhou a oficina com uma determinação muda. Seus olhos, cansados e brilhantes, disseram tudo. Ele voltaria. Mariana entendeu imediatamente, e Tonho também. Por isso, enquanto o menino desaparecia na esquina, ele murmurou com veneno: "Se esse moleque voltar, eu garanto que ele nunca mais ponha os pés aqui." Mariana não respondeu, mas em seu interior já havia tomado partido. Aquele menino não iria desaparecer como os outros. Não, enquanto ela estivesse ali. O motor da oficina voltou a rugir, mas o que de verdade ressoava
Era aquela voz frágil e valente que ainda vibrava no ar. Posso ajudar se me derem comida. E todos sabiam que a história não tinha feito mais do que começar. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento carregado de nuvens baixas que pareciam esmagar tudo. João tinha dormido na rua sob uma marquise quebrada com o estômago ainda meio vazio. Mas a única coisa que ressoava em sua cabeça não era a fome, e sim o rugido do motor daquele carro na oficina, o som vibrante que tinha devolvido a vida ao carro quando ele ajustou a peça. Levantou-se, sacudiu o pó da roupa com a mão e caminhou de novo para a oficina. Cada passo lhe pesava, mas dentro dele havia uma faísca rara, uma certeza de que pertencia àquele lugar, embora ninguém o quisesse ali. Quando empurrou a porta metálica, o barulho voltou a encher tudo. Pancadas de martelo, zumbidos de compressores, vozes roucas. As conversas se apagaram assim que o viram. Olha só, cuspiu Tonho, deixando cair um pano preto de graxa. O menino prodígio. Alguns riram, mas foi uma risada tensa, desconfortável. Outros desviaram o olhar. A humilhação da tarde anterior ainda pesava. Nenhum deles tinha sabido consertar o carro, e um pivete da rua tinha conseguido em segundos. Seu Carlos levantou o olhar de sua mesa. Não disse nada, apenas o olhou como avaliando se valia a pena expulsá-lo ou deixá-lo em paz. Mariana foi a única a sorrir para ele. Você voltou. João assentiu. Você disse que eu podia. Ela assentiu também e com um gesto apontou um canto. Se você quiser ficar, comece limpando e depois vemos. João correu para o balde e o esfregão, ajoelhou-se no chão e começou a esfregar com força, como se sua vida dependesse de deixar o lugar brilhante. Não se queixava, não pedia mais nada. Os mecânicos o observavam de soslaio. Metade da oficina parecia desconfortável com sua presença, como se cada movimento do menino fosse um lembrete de seu fracasso. É um parasita, murmurou Tonho para os outros. O que vocês acham que vai acontecer? Que ele vai nos ensinar a trabalhar? Um de seus companheiros o calou com um gesto, mas o veneno já estava no ar. Horas mais tarde, enquanto limpava, João escutou um ruído estranho, não nas vozes, nem nas máquinas, mas num carro, que estava estacionado no fundo, coberto por uma lona. Levantou-se curioso e se aproximou devagar. Ergueu o tecido e viu um motor aberto, velho, cheio de poeira. Seus olhos brilharam. Esticou a mão e acariciou as peças como se fossem um tesouro. Um lampejo de memória o atingiu. A voz de seu pai, grave e tranquila, dizendo-lhe: escute, filho, o motor tem coração. Se palpita irregular, algo está errado. Nunca o ignore. A imagem daquelas mãos fortes ensinando-o a segurar uma chave e, de repente, uma lembrança embaçada de gritos e um choque brutal. João piscou, sacudindo a cabeça, regressou ao presente, inclinou-se sobre o motor e, sem pensar, girou uma porca. Depois outra. Testou o movimento de uma peça enferrujada. Com uma chave de fenda encontrada no chão, ajustou um parafuso solto. Não podia evitar. Trabalhar com aquilo era como respirar. O que você está fazendo? João se assustou. Mariana estava atrás dele com os braços cruzados. Só olhando, disse tímido. Ela o observou em silêncio. Viu as mãos do menino, pequenas mas firmes, movendo-se com naturalidade entre as peças. Não era acaso, não era sorte, havia algo mais. Você tem mãos de mecânico, murmurou. João baixou o olhar. Meu pai me ensinou algumas coisas. Seu pai? Ele assentiu. Consertava carros, eu acho. Não me lembro bem. Mariana quis perguntar mais, mas Tonho apareceu de repente, interrompendo como uma sombra. Afaste-se desse carro, pivete, gritou, arrancando-lhe a chave de fenda das mãos. Quem te deu permissão? João recuou assustado. Eu só. Nada, rugiu Tonho. Aqui você não veio para brincar. Vai esfregar que é a única coisa que você sabe fazer. Mariana deu um passo à frente. Tonho, já chega. É um menino. É um estorvo, Mariana. E um perigo. Hoje ele toca num cabo e queima a oficina inteira. Os outros observaram sem intervir. Alguns pareciam de acordo com Tonho. Outros, desconfortáveis, preferiam se calar. João apertou os lábios. Quis dizer que sabia o que fazia, que não precisava de permissão, mas em vez disso baixou a cabeça. Agachou-se, pegou o esfregão e continuou limpando. Tonho o olhou com um sorriso torto, satisfeito por tê-lo reduzido. Mas nos olhos de João havia algo que ninguém notou, exceto Mariana. Uma faísca de obstinação silenciosa, uma certeza que não se apagava. As horas passaram. Ao cair da tarde,
Um dos mecânicos lutava com uma caminhonete que não pegava. Suava, praguejava e batia no capô como se quisesse arrancar-lhe a alma. João, de seu canto, observava. Não podia evitar. Via como o homem girava a chave e o motor apenas tossia, como insistia em revisar os cabos errados. No final, sem pensar, disse em voz baixa: "É a bomba de gasolina." O mecânico o ouviu. Virou-se furioso. "O que você disse?" João engoliu em seco. "Que a bomba não está mandando pressão." O homem riu com desdém. "E como é que você sabe disso, moleque?" Tonho apareceu outra vez como um cão farejando a ocasião. De novo esse pivete querendo se fazer de sabichão. Mariana, por outro lado, levantou as sobrancelhas. "Teste o que ele diz." O mecânico resmungou, mas o fez. Revisou a bomba e praguejou. "Está falhando." Os murmúrios cresceram. Vários olhares se cravaram em João. Metade surpresos, metade incomodados. Tonho deu mais um passo. Apontou-o com um dedo trêmulo de raiva. "Isso não prova nada. Esse moleque só está buscando atenção. Se o deixarmos, amanhã vai querer meu lugar na oficina." Seu Carlos, que até então tinha guardado silêncio, levantou a voz. "Já basta. Ninguém está dizendo que vai tirar o lugar de ninguém. É um menino, e quem decide quem entra e quem sai aqui sou eu." O ambiente ficou gelado. João baixou a cabeça, mas por dentro sentia algo estranho. Orgulho, medo, esperança. Mariana sorriu-lhe apenas com cumplicidade. Tonho o olhou com um ódio aberto, um ódio que se cozinhava lento e que não ia parar. Essa noite, quando João voltou para a rua, sentou-se na calçada e olhou suas mãos. Estavam cheias de graxa, pequenas, sujas, mas capazes de coisas que nem ele mesmo terminava de entender. Fechou os olhos e outra vez o atingiu uma lembrança. Seu pai levantando-o nos braços, mostrando-lhe um volante brilhante. "Escute o rugido, filho. Os motores não mentem." João apertou as mãos contra o peito. Não sabia que destino o esperava, mas intuía que aquelas mãos pequenas guardavam segredos grandes e que por mais que Tonho quisesse expulsá-lo, ele voltaria à oficina. O terceiro dia na oficina começou diferente. João não entrou com voz trêmula nem com a pergunta nos lábios. Desta vez, mal cruzou a porta metálica. Procurou um esfregão e começou a limpar o chão cheio de manchas pretas. Ninguém lhe pediu. Ninguém lhe deu permissão. Ele simplesmente o fez. Alguns mecânicos o ignoraram. Outros murmuraram entre dentes. Mas ele não parou. Cada vez que o balde se enchia de água suja, ele o esvaziava e regressava correndo. Cada vez que um pano saturava de graxa, ele o enxaguava e o usava de novo. Mariana o observava à distância. Havia algo na forma como aquele menino trabalhava. Não era obediência servil, era fome de ficar, de merecer um lugar. No meio da manhã, um dos mecânicos soltou um bufo. "Ei, moleque, traga-me a chave de boca." João hesitou, olhou a mesa cheia de ferramentas, examinou-as uma por uma e, sem hesitar mais, escolheu a correta. Levou-a até o homem, que o olhou com surpresa. "Foi sorte", interveio Tonho com um tom venenoso. "Com certeza pegou a primeira que viu." Minutos depois, outro pediu uma chave de fenda chata. João a levou em segundos, depois um alicate, depois um soquete exato. Não falhou nem uma só vez. Mariana sorriu. Não era sorte. Aquele menino sabia olhar, sabia escutar. Seus olhos absorviam cada detalhe como uma esponja. Na hora do almoço, seu Carlos deu a ordem de fechar por meia hora. Os homens se reuniram numa mesa longa de madeira improvisada. Mariana apareceu com um prato adicional, arroz, feijão e um pedaço de carne. Colocou-o na frente de João. "Tome, você ganhou." João olhou o prato como se não fosse real. Suas mãos tremiam ao pegar o primeiro bocado. Levou-o à boca e assim que mordeu, as lágrimas lhe escaparam. Não tentou ocultá-las. Comia devagar com uma mistura de urgência e reverência. Os outros o olhavam em silêncio. Alguns se mexeram incomodados. Tonho bufou irritado. "Já chega de mimá-lo", soltou. "Aqui não é refeitório de indigentes." Mariana o fulminou com o olhar. "Aqui ninguém está mimando ninguém. Ele está trabalhando." "Trabalhando? É um pivete." "Ou você vai me dizer que esfregar é um ofício?" zombou Tonho. João baixou o olhar, mas Mariana não se deixou abater. "Um ofício começa com aprender a limpar. Ninguém nasceu sabendo." Seu Carlos, que estava comendo em silêncio, levantou a voz. "Basta. O menino ajuda e enquanto eu permitir, ele fica." Tonho cerrou os dentes, bateu na mesa com o punho, levantou-se
e se afastou resmungando insultos. A tarde avançou com um ar estranho. João, em silêncio, recolhia peças caídas, organizava parafusos por tamanho, limpava as bancadas de trabalho. Ninguém lhe pedia, mas ele o fazia com disciplina. Em um momento, Mariana o surpreendeu, tentando ordenar uma caixa de filtros. Não só os separava por tamanho, mas por desgaste, por compatibilidade. "Quem te ensinou isso?" perguntou ela curiosa. João encolheu os ombros. "Meu pai dizia que cada peça tem seu lugar. Se você as mistura, quebra tudo." Mariana o observou uns segundos. Aquele menino não estava inventando. Tinha aprendido com alguém que sabia de verdade. De repente, um estrondo sacudiu a oficina. Tonho tinha jogado de propósito uma caixa cheia de peças perto de João. "Recolha, se é tão esperto!" gritou. João se agachou imediatamente. Foi ajeitando uma por uma sem perder a calma. Mais rápido, inútil, apressou o Tonho, aproximando-se ameaçador. Mariana interveio. "Já chega, Tonho. Não se meta!" rugiu ele, dando um tapa no pano que João segurava. O menino recuou um passo assustado, mas não chorou. Seu Carlos apareceu sério com a voz seca. "Tonho, mais uma, e quem vai para a rua é você, não ele." O silêncio ficou pesado. Tonho apertou os lábios cheio de raiva contida e foi para o fundo continuar trabalhando. João recolheu o pano do chão, segurou-o um segundo, depois o espremeu e voltou a limpar como se nada tivesse acontecido. Mariana se aproximou e se ajoelhou junto a ele. "Não ligue para ele. Você continue." João assentiu, mas em seus olhos havia um brilho novo, diferente do medo, uma faísca que apenas começava a se acender. Essa noite, quando todos se retiravam, João ficou mais uns minutos varrendo. Mariana o viu e se aproximou com suavidade. "Hoje você trabalhou bem." Ele sorriu timidamente, ainda com as bochechas manchadas de graxa. "Obrigado pela comida." Mariana afagou seu cabelo com ternura. "Não me agradeça. Ganha a cada dia." João assentiu com força. Essa frase ficou gravada nele como um desafio. Saiu para a rua com passo cansado, mas em seu interior ardia algo diferente da fome. Esperança. A primeira faísca de uma chama que ninguém poderia apagar. A oficina abriu cedo nessa segunda-feira. O ar cheirava a café barato e fumaça de escapamento. João já estava ali esfregando antes que alguém lhe pedisse. Suas mãos pequenas se moviam com pressa, mas seus olhos curiosos nunca deixavam de escanear cada canto, cada ferramenta, cada peça. Mariana entrou uns minutos depois. Cumprimentou a todos com um gesto rápido e parou um instante para olhar o menino. Havia algo nele que não a deixava tranquila. Não era só a maneira como ele se movia, como se levasse anos numa oficina. Era o seu sobrenome. No dia anterior, quando João tinha murmurado seu nome completo, ela o tinha repetido em voz baixa: João Oliveira. Uma faísca havia acendido sua memória. Durante a manhã, enquanto os outros trabalhavam numa caminhonete velha, Mariana ficou no escritório revisando papéis velhos. Mas em vez de faturas, procurou em seu celular. Escreveu: Oliveira Piloto Corridas Brasil. O resultado a surpreendeu. Fotografias amareladas, jornais digitalizados, manchetes esquecidas. Luiz Lula Oliveira, tricampeão nacional de automobilismo. Um homem jovem com sorriso largo segurando troféus. Um rosto parecido com o do menino que agora esfregava em sua oficina. Mariana levou a mão à boca. Nos artigos havia também notas obscuras. Um acidente, uma queda em desgraça, um homem que passou de lenda a ser esquecido. Ela ficou um longo tempo olhando essas fotos como se buscasse rastros de João nos olhos daquele campeão. Ao sair para a área de trabalho, encontrou-o organizando parafusos. Aproximou-se e agachou-se à sua altura. João, você disse que seu pai consertava carros. O menino assentiu sem levantar o olhar. Você se lembra de como ele se chamava? Luiz, eu acho. Luiz Oliveira. Mariana engoliu em seco. E corria carros. João hesitou. Um lampejo de memória. Um rugido numa pista. A voz de seu pai gritando seu nome. Sim, corria. Mariana o olhou fixamente. Não era imaginação. Havia uma verdade escondida naquele menino. Mas antes que pudesse continuar perguntando, uma gargalhada ressoou atrás deles. Hahaha, não me diga. Era Tonho que tinha escutado a conversa. Agora parece que esse Zé Ninguém é filho de uma estrela. Os outros levantaram a cabeça curiosos. Tonho levantou a voz desfrutando da atenção. Ouviram? O moleque diz que o pai dele era Luiz Oliveira, o próprio tricampeão. As risadas se multiplicaram.
Uns zombavam, outros fingiam incredulidade. Claro, e eu sou sobrinho do presidente, ironizou um. E eu o quê? O filho de um astronauta, acrescentou outro entre gargalhadas. João encolheu-se sentindo que o chão se abria sob seus pés. Eu não inventei, sussurrou. Tonho inclinou-se sobre ele com um sorriso torto. Escute, moleque. Nem que você fosse filho dele teria o direito de estar aqui. Mas como você é um Zé Ninguém, é melhor não inventar histórias. Mariana deu um passo à frente indignada. Tonho, pare de incomodá-lo. Incomodar? Riu ele. Só estou evitando uma desilusão. Esse menino não tem nada a ver com um campeão. É um impostor. As palavras cravaram-se no peito de João como facas. Ele não sabia se era verdade. Mal se lembrava de fragmentos, imagens quebradas de um homem ao volante. E se de verdade estava inventando? E se sua mente de menino faminto tinha criado um herói que nunca existiu? Baixou o olhar sentindo que todos os olhos o atravessavam. Mariana, firme, pôs-se entre ele e Tonho. Impostor não, é um menino e merece respeito. Tonho bufou, mas se afastou deixando a ameaça flutuando no ar. Essa tarde João trabalhou em silêncio. Não falou mais, nem quando o mandaram buscar peças, nem quando o chamaram para limpar. Apenas obedeceu, mas por dentro estava agitado. Cada vez que fechava os olhos via seu pai na pista. Via a bandeira quadriculada, escutava os motores rugindo. Era real ou eram apenas ecos inventados para preencher o vazio? Quando a noite caiu e a oficina fechou, João saiu para a rua com a cabeça baixa. Mariana o observou da porta com a testa franzida. Sabia que algo grande se escondia naquele menino e que, se era verdade o que intuía, as sombras do passado estavam prestes a regressar. A oficina estava em plena atividade. Uma caminhonete velha tinha chegado de madrugada. Não ligava, e ninguém conseguia descobrir o defeito. Os mecânicos tinham tentado de tudo. Bateria nova, velas, alternador, nada. O dono, um homem robusto de voz rouca, já estava perdendo a paciência. Se hoje não consertarem, eu tiro daqui e não volto mais, ameaçou, cruzado de braços. Seu Carlos resmungou entre dentes. Era um cliente grande e perdê-lo significava dinheiro. João, que varria em silêncio no canto, escutava cada tentativa falhada. Observava, analisava. Os olhos brilhavam com aquela concentração rara que não passava despercebida a Mariana. Quando todos se afastaram frustrados, João deu um passo à frente. Posso tentar. As gargalhadas foram automáticas. Tonho, o primeiro a soltar a sua, inclinou-se com zombaria. O que é que você vai fazer, pivete? Soprar o motor para ele pegar? Seu Carlos, no entanto, ficou pensando. A lembrança do carro que João tinha ressuscitado dias antes ainda o rodeava. Deixe-o, disse Mariana de repente. O que perdemos? O cliente arqueou uma sobrancelha. Curioso. Se o moleque consertar, pago o dobro. Mas se estragar, me devolvem meu dinheiro completo. O silêncio caiu como um bloco. Seu Carlos não respondeu de imediato, mas no final assentiu. João se aproximou da caminhonete. Abriu o capô, cheirou, apalpou, escutou. Fechou os olhos um segundo, como se tentasse ouvir um coração escondido. Depois pegou uma chave e revisou a bomba de combustível. Aqui está o problema, murmurou com movimentos rápidos. Ajustou uma mangueira quebrada, apertou abraçadeiras, girou um parafuso enferrujado. Os mecânicos o olhavam num silêncio carregado de incredulidade. Tente agora, pediu. O cliente subiu, girou a chave, o motor tossiu, depois rugiu aceso, o barulho encheu a oficina como um trovão. O cliente abriu os olhos arregalados. Não pode ser. Alguns mecânicos assobiaram, outros sorriram incrédulos. Mariana sorriu orgulhosa. João, com o rosto manchado de graxa, baixou o olhar. Não esperava aplausos. Só tinha querido provar que podia fazê-lo. Mas então Tonho deu um passo à frente com o rosto vermelho de raiva. Alto, gritou. Esse motor ia pegar de todas as formas. Ele não fez nada de especial. Ninguém respondeu. Alguns duvidavam, outros pareciam acreditar nele. Seu Carlos, cansado de discussões, falou. O importante é que o cliente vá embora com o carro funcionando. O cliente assentiu tirando dinheiro do bolso. Este menino vale mais do que todos juntos, disse sem filtro. As palavras foram como gasolina no fogo. Tonho apertou o maxilar, seus olhos fixos em João com ódio. Essa tarde a tensão aumentou. João voltou a organizar ferramentas, mas cada vez que tentava pegar uma, notava algo estranho. Cabos frouxos, chaves tortas, chaves de fenda quebradas.
Percebeu que alguém estava a sabotando. Mariana o viu frustrado e se aproximou. O que acontece? João lhe mostrou uma chave partida. Estava boa ontem. Mariana olhou para o fundo, onde Tonho trabalhava fingindo indiferença. Seu maxilar se tensionou. Ignore-o, disse ao menino, embora por dentro fervesse. Mas Tonho não pensava em parar. Perto do fechamento do dia, João agachou-se para ajustar uma peça pequena que tinha caído no chão. Nesse momento, Tonho se aproximou por trás e lhe arrebatou a chave de fenda com violência. Já deu, moleque, cuspiu. Este não é o seu lugar. João ficou quieto com o coração acelerado. Os outros mecânicos olharam de soslaio incomodados. Vá embora antes que eu te tire a pontapés. Levantou a mão como se fosse bater nele. Mariana se interpôs de imediato, pondo-se na frente do menino. Nem pense nisso, Tonho. O silêncio na oficina era absoluto. Escutava-se apenas o zumbido longínquo de um compressor. Tonho, respirando forte, baixou lentamente a mão, mas seu olhar deixou claro que aquilo não tinha terminado. João, ainda tremendo, recolheu a chave de fenda do chão. Não chorou, não respondeu. Apenas guardou silêncio como se soubesse que cada palavra podia custar-lhe caro. Mariana pôs uma mão em seu ombro. Tranquilo, vai passar. Mas João sentiu diferente. Não ia passar. Esse ódio estava crescendo e cedo ou tarde explodiria. Essa noite, ao sair, João não pensava no motor que tinha feito rugir, nem nos olhares de respeito que alguns lhe tinham dado pela primeira vez. Pensava na sombra de Tonho, naquela mão levantada. Por dentro sabia que Mariana o tinha salvado, mas jurou a si mesmo que algum dia teria a força suficiente para não precisar que ninguém o defendesse. Esse juramento silencioso e escondido foi o verdadeiro conserto impossível desse dia, o de seu próprio coração ferido. A oficina tinha se convertido em um campo minado para João. Cada dia que entrava por aquela porta metálica, sentia que algo podia sair errado a qualquer momento. Não era paranoia, era Tonho, o veterano, aquele homem com mãos pesadas e olhar de rancor que parecia viver só para fazê-lo tropeçar. Desde que João tinha conseguido o impossível com aquela caminhonete, o ódio de Tonho cresceu como um veneno. Não suportava que um menino da rua com apenas 10 anos tivesse conseguido o que ele com 20 de experiência. Não. E se dependesse dele, esse pivete não ia durar muito tempo ali dentro. Tudo começou uma manhã quando um cliente veio buscar seu veículo. João tinha ajudado no dia anterior a limpar apenas a área do motor. No entanto, Tonho, em silêncio, afrouxou um parafuso-chave antes da entrega. Quando o cliente ligou o carro, o motor vibrou com violência e quase se apagou de repente. Isto está pior do que antes, gritou furioso. Tonho não demorou nem um segundo em apontar com seu dedo manchado de graxa. Com certeza foi o moleque. Deixaram ele meter a mão e olhem o resultado. Os olhos de seu Carlos cravaram-se em João. O menino, com as mãos ainda úmidas do balde, gaguejou. Eu só limpei ao redor, nada mais. O silêncio foi espesso. Alguns o olhavam com desconfiança, outros duvidavam. Mariana adiantou-se e levantou a voz. Não foi ele, eu o vi. Estava comigo organizando peças. O cliente bufou irritado, e seu Carlos ordenou a outro mecânico que ajustasse o dano, mas a mancha de dúvida já tinha ficado. João, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém o apontava com injustiça aberta. Os dias seguintes não melhoraram. João tentava ajudar organizando, alcançando chaves ou chaves de fenda, mas cada vez que alguém pegava uma ferramenta que ele tinha tocado, algo falhava. Olha só, trovejou um dos homens mostrando uma chave partida. Isto está inservível. Tonho aproveitou como uma fera farejando sangue. Quem vocês acham que esteve brincando com elas? Disse olhando fixo para o menino. João quis abrir a boca, mas Mariana se adiantou. Essas ferramentas já estavam velhas, Tonho. Não queira culpá-lo por tudo. Claro, defenda-o, cuspiu o homem sorrindo com veneno. Mas quando ele nos deixar sem uma oficina completa, não diga que eu não avisei. João baixou o olhar. Não sabia como provar sua inocência. Só sentia que cada vez que tentava ajudar, alguém já tinha preparado uma armadilha para culpá-lo. O golpe mais duro chegou com uma caminhonete recém-reparada. Seu Carlos pediu a João que limpasse o chão enquanto um dos mecânicos ajustava o motor. Quando tentaram ligá-lo, o veículo não pegou. Revisaram cabos e descobriram que um estava desconectado. Tonho sorriu como um chacal. Vejam. O moleque passa o tempo metendo as mãos onde não deve. João ficou vermelho. Não fui eu, murmurou. Mas ninguém respondeu.
O silêncio foi pior do que as zombarias. Mariana caminhou até ele e inclinou-se para falar-lhe ao ouvido. Não se culpe. Eu sei que não é você. Ele assentiu fracamente, mas em seu interior crescia uma sombra. O inimigo não o atacava de frente. Fazia-o na escuridão, como um fantasma que deixava as culpas para ele. Com cada dia que passava, as acusações iam calando no resto da oficina. Quando João passava perto, alguns mecânicos baixavam a voz, mas não o suficiente. Desde que ele chegou, sempre há falhas. Dizem que é esperto, mas eu só vejo problemas. Essas frases lhe pesavam mais do que a fome. Era como carregar com um saco de pedras que não tinha escolhido. Mariana se mantinha firme, mas não podia silenciar todas as dúvidas. Enquanto isso, fora da oficina, algo muito diferente começava a ocorrer. Um cliente que tinha presenciado o menino ressuscitar um motor, contou na vendinha da esquina. Repetiu com assombro. Um pivete magro da rua consertou o que ninguém pôde. Outro, num boteco próximo, acrescentou sua versão exagerada. Dizem que o menino só escutou o carro e soube o que tinha como se tivesse um dom. As histórias cresciam com cada boca que as repetia. Em questão de dias, já não era um menino que ajudava numa oficina. Era um menino mecânico. Uma manhã, numa cafeteria do centro, um jornalista local escutou o rumor. Sorriu e anotou em sua caderneta. Um menino que conserta carros na rua. Isso merece ser investigado. De volta à oficina, João continuava trabalhando em silêncio. Esfregar, organizar, alcançar peças. Mas a sombra de Tonho estava sempre ali manipulando, sabotando, torcendo a percepção de todos. João começava a compreender que não bastava demonstrar o que sabia. Havia alguém que queria apagá-lo, e o fazia tão bem que ninguém via as mãos do verdadeiro culpado. A raiva fervia dentro dele, mas ele a calava. Tinha medo de que se levantasse a voz o expulsassem para a rua, e isso simplesmente não podia permitir. Essa guerra silenciosa apenas começava e ele, com suas mãos pequenas, ainda não sabia se estava preparado para enfrentá-la. A manhã estava carregada de tensão desde o início. O sol mal iluminava os muros da oficina quando um carro último modelo parou na entrada. Era um sedã brilhante, de pintura impecável, com um chofer que desceu rápido para abrir a porta traseira. Dele desceu um homem alto, engravatado, com óculos escuros e um ar de superioridade que encheu o lugar em segundos. Caminhou devagar, como se tudo lhe pertencesse, e cumprimentou com um gesto frio a seu Carlos. Tenho pressa, disse sem rodeios. Este carro falha ao ligar. Já passei por outras oficinas e ninguém soube consertá-lo. Não quero desculpas, quero resultados. Seu Carlos assentiu nervoso. Era evidente que aquele cliente não era qualquer um. Podia trazer-lhes prestígio, mas também arruinar sua reputação com uma só palavra. Os mecânicos rodearam o carro revisando sob o capô. O dono observava com impaciência, cruzado de braços. João, de seu canto, limpava o chão em silêncio, mas não podia deixar de escutar o debate técnico dos homens. Passaram minutos e ninguém conseguia descobrir o defeito. O cliente bufou irritado. Acaso não sabem o que fazem? Então, sem poder evitar, João murmurou por trás. É a válvula de pressão que está emperrada. O silêncio se fez imediato. Todos giraram para ele. Tonho foi o primeiro a reagir. Calha a boca, moleque, resmungou. Aqui ninguém te pediu sua opinião. Mas o cliente o ouviu. Levantou uma sobrancelha e riu com desprezo. O que é isto? Agora usam meninos da rua como mecânicos, disse soltando uma gargalhada seca. O que vem a seguir? Que um cachorro conserte meu motor. Os outros riram nervosos, contagiados pela arrogância do cliente. João sentiu que o rosto lhe ardia. Baixou o olhar, mas não recuou. Só queria ajudar, sussurrou. O homem o escutou e inclinou-se para ele, quase colando o dedo em seu peito. Ajudar? Você não serve nem para limpar meus sapatos, rapaz. Sabe quanto vale este carro? Mais do que você ganhará em toda a sua vida pedindo esmola. As palavras bateram como pedras. Alguns mecânicos olhavam incomodados, mas ninguém se atrevia a dizer nada. Tonho aproveitou para pôr mais lenha na fogueira. Ele tem razão, engenheiro. Este moleque só atrapalha. Já disse 1000 vezes. Não pertence aqui. A risada do cliente foi um chicote, pois se querem que eu continue vindo, recomendo que se desfaçam dele. Este lugar parece um circo com este menino perambulando. João cerrou os punhos por dentro. Queria gritar. Queria dizer que não era um estorvo, que sim sabia de motores, mas o medo e a fome o afogavam.
Engoliu em seco, respirou fundo e levantou a cabeça com uma valentia que surpreendeu até a ele mesmo. Eu não vou embora. A oficina ficou gelada. O cliente se endireitou, incrédulo. O que você disse? João o olhou com os olhos brilhantes, sem lágrimas, com a voz firme apesar do tremor em seu corpo. Eu não vou embora. Um murmúrio percorreu os presentes. Tonho soltou uma gargalhada incrédula. Olhem só. O miserável agora se acha valente. O cliente sacudiu a cabeça irritado e virou-se para seu Carlos. Se este menino voltar a tocar no meu carro, eu não ponho mais os pés aqui. Seu Carlos engoliu em seco, preso num dilema. Não queria perder o cliente, mas também não podia ignorar o que acabara de presenciar. Mariana foi a única que se adiantou. Colocou-se junto a João, pondo-lhe uma mão no ombro. Aqui ninguém é dispensável, disse firme. Este menino tem mais valor do que muitos adultos. E se o que ele busca é comida em troca de trabalho, merece respeito. O cliente bufou incrédulo e caminhou para seu carro. Terminem o trabalho como puderem, mas espero não ver mais esse pivete rondando por aqui. Subiu no carro e se foi com um rangido de pneus, deixando um silêncio denso atrás de si. Tonho inclinou-se para João com um sorriso torto. Eu te avisei. Um dia você vai arrastar todos nós com você. João não respondeu. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de raiva contida. Mariana se ajoelhou ao seu lado, olhou-o nos olhos e falou-lhe em voz baixa para que só ele escutasse. Não se renda. O que você fez hoje foi grande. Não é qualquer um que suporta essa humilhação sem baixar a cabeça. João engoliu em seco e assentiu. Por dentro algo nele havia mudado. A fome em seu estômago continuava ali, mas tinha aparecido outra fome diferente, mais forte, fome de dignidade. O rumor tinha se tornado grande demais para ignorar. Em questão de dias, a palavra Oliveira começou a percorrer a oficina como um eco persistente. Alguns a mencionavam em voz baixa, outros a sussurravam quase com temor. Mariana foi a primeira a enfrentar o tema de frente. Uma tarde, quando João terminava de varrer, chamou-o à parte para o escritório pequeno, onde guardavam papéis e faturas. Fechou a porta e mostrou-lhe a tela de seu celular. Era uma foto em preto e branco. Um homem jovem com sorriso largo levantando um troféu sobre sua cabeça. No peito levava um número pintado e atrás dele se erguia uma pista de corridas. Você reconhece? Perguntou Mariana. João se aproximou devagar. Sentiu um nó na garganta. O rosto daquele homem tinha os mesmos olhos que via a cada manhã no espelho sujo de uma loja abandonada. É meu pai. As palavras saíram como um suspiro entre medo e certeza. Mariana assentiu sem desviar o olhar dele. Chamava-se Luiz Oliveira. Foi tricampeão de automobilismo, uma lenda, até que uma tragédia o apagou de tudo. João engoliu em seco confuso, mal se lembrava de fragmentos, a voz de seu pai gritando-lhe das arquibancadas, o rugido de motores, e depois um silêncio eterno que nunca entendeu. Por que ninguém fala dele? Perguntou com inocência. Mariana baixou o olhar. Porque a fama é cruel, João. Hoje você é herói, amanhã ninguém se lembra de você. O rumor não demorou a alcançar Tonho, e para ele foi um presente. Essa mesma tarde, na frente de todos, soltou a notícia como se fosse um veneno. Então já sabemos a verdade, gritou com uma gargalhada zombeteira. O moleque não é nenhum gênio, é só o filho de Luiz Oliveira, o piloto caído em desgraça. Os outros mecânicos ficaram gelados. Alguns levantaram o olhar incrédulos. Outros assentiram como se de repente tudo se encaixasse. Tonho continuou aceso pela atenção. Claro, agora eu entendo. Acha que com o sobrenome basta. Mas eu digo uma coisa, um nome não faz um homem. Este moleque nunca será o pai dele. João baixou a cabeça. O chão parecia engoli-lo. Eu não quero ser ele, murmurou apenas audível. Tonho o escutou e sorriu com crueldade. Exato, porque mesmo que quisesse, jamais poderia. Seu pai perdeu a carreira e você não tem nem a metade do talento dele. Mariana interveio furiosa. Basta, Tonho. Você não tem o direito de falar assim. Não, zombou ele. Eu digo a verdade. Este menino vive de um sobrenome que já nem serve. Só é a sombra de um fracassado. O silêncio que se seguiu foi insuportável. João sentiu que o peito se apertava. Não chorou, mas seus olhos ardiam como brasas. Essa noite, incapaz de dormir, caminhou pelas ruas até chegar a um terreno baldio nos arredores. Ali, coberto de poeira e óxido,
estava um carro esquecido sob uma lona rasgada. Tinha-o visto de longe outras vezes, mas nunca tinha se atrevido a se aproximar. Chegou devagar, com o coração batendo a toda velocidade. Retirou a lona e ficou gelado. Era um carro de corridas antigo, desbotado com o número que tinha visto na foto de seu pai. O ar lhe escapou do peito, subiu ao assento quebrado, fechou os olhos e imaginou o rugido do motor como tinha escutado em sua infância. Pai, sussurrou, de verdade você foi grande, ou tudo é mentira? As lágrimas caíram sem que pudesse detê-las. Agarrou-se ao volante com suas mãos pequenas, manchadas de graxa, e prometeu em silêncio que algum dia esse carro voltaria a rugir. Ficou ali com a testa apoiada no volante, sentindo que as sombras da carreira perdida de seu pai o envolviam também. Mas no mais profundo, uma faísca de rebeldia ardia. Não queria ser só o filho de... Queria demonstrar que mesmo no abandono ele podia construir algo próprio. O rumor já não era um murmúrio. Era um eco que viajava de boca em boca, multiplicando-se em cada esquina, em cada boteco, em cada rua onde alguém tinha escutado falar dele. O menino mecânico, assim o chamavam agora. Tudo começou com um cliente que, maravilhado pelo que tinha visto na oficina, gravou em seu celular o instante em que João, com mãos pequenas e sujas de graxa, tinha devolvido a vida a uma caminhonete morta. Postou-o na internet com um título que parecia tirado de um filme barato. Menino da rua conserta em segundos o que adultos não puderam em dias. No princípio ninguém o levou a sério. Era mais um vídeo em meio a milhões, mas tinha algo. A imagem de um menino magro, descalço, com roupa rasgada, ligando um motor entre homens adultos surpresos. A cena prendia. Em poucas horas as visitas se contavam por milhares, e depois por dezenas de milhares. Os comentários começaram a se dividir. Esse menino tem um dom. Deveriam apoiá-lo. Isto é montagem. Com certeza consertaram antes e o fizeram posar. Que vergonha. Adultos humilhados por um moleque miserável. Estão explorando um órfão. Isto não é talento, é abuso. João não entendia o alcance real do que acontecia. Não conhecia as redes. Não sabia o que significava um vídeo viral. A única coisa que notava era que cada dia chegavam mais curiosos à oficina. Gente que não ia consertar nada, só a olhar, a tirar fotos, a gravá-lo em segredo. Alguns o observavam com genuína admiração, outros com morbidade, esperando vê-lo falhar. Os mecânicos se incomodavam, irritados com a intromissão. Mas seu Carlos, ao ver que os clientes deixavam dinheiro no caminho, não dizia nada. O único que ardia em fúria com cada celular levantado era Tonho. Ele o olhava como quem vê crescer uma sombra que ameaça engoli-lo. Em cada visita nova, em cada gargalhada, em cada cliente que pedia para ver o menino trabalhar, o ódio fervia em seu sangue. Isto é um circo, resmungava entre dentes. E eu não sou o palhaço. O golpe mais duro chegou numa tarde de muito calor. Um carro esportivo entrou na oficina e o cliente pediu que o revisassem. Enquanto João observava, Tonho se aproximou do motor com movimentos calculados. Ninguém notou. Fingindo revisar, soltou um cabo do sistema de ignição e regressou ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Seu Carlos, ocupado, pediu a João que tentasse ligá-lo. O menino obedeceu, girou a chave e o carro tossiu. Cuspiu fumaça preta e apagou-se de imediato. O dono do carro soltou uma gargalhada desdenhosa. Esse é o prodígio de que todos falam? Não sabe nem ligar um carro? Tonho levantou a voz para que todos escutassem. Vejam, eu os avisei. Este moleque não sabe nada. Só estraga o que toca. O cliente pegou seu celular e gravou a cena entre risos. Postou o clipe com o título O Menino Mecânico Fracassa ao Vivo. Em poucas horas o vídeo explodiu e a avalanche de zombarias foi implacável. Aí está. O circo terminou. Eu lhes disse, era mentira. Parem de acreditar em milagres. O menino só é uma fraude, mas o pior ainda estava por vir. Essa mesma noite apareceu outro vídeo mais cruel. Alguém tinha pegado as imagens originais e as tinha editado com precisão venenosa. O clipe mostrava João manipulando o motor e de imediato um corte direto para a fumaça preta saindo do carro. Não havia contexto, não havia explicação. Parecia que o menino tinha destruído o carro com suas próprias mãos. O título era lapidário. Fraude descoberta. O menino mecânico estraga carros. Os comentários eram ainda mais ferozes. Que irresponsabilidade deixá-lo tocar num carro. Aproveitam-se do sobrenome do pai, igualmente fracassado, pobre e iludido. Achou que era alguém.
O vídeo correu como pólvora. Mariana foi quem o mostrou a João. Chamou-o a um canto e lhe ensinou a tela de seu celular. O menino olhou em silêncio, viu seu rosto na gravação, suas mãos sobre o motor e depois a explosão de fumaça. Engoliu em seco. Não fui eu, murmurou com a voz quebrada. Mariana segurou seus ombros com firmeza. Eu sei, João. É uma montagem. Ele levantou o olhar com os olhos úmidos. Mas todos acreditam que fui eu. O silêncio entre os dois foi longo e pesado. Lá fora, as risadas dos clientes novos ressoavam como facas. Mariana respirou fundo. Isto não é justo. Mas escute. A única coisa que importa é o que você sabe, o que você faz. Não deixe que tirem isso de você. João baixou o olhar para suas mãos pequenas, trêmulas, cobertas de graxa seca. Pela primeira vez as viu não como um dom, mas como um fardo. Os dias seguintes foram um suplício. A oficina se encheu de curiosos que entravam só para zombar. Ei, menino, quanto você cobra para estragar um carro? Tome cuidado. Não toque no meu carro que depois você o estraga. É melhor pedir na rua. Isso sim você sabe fazer. Cada palavra o atravessava como um golpe. Mas João não ia embora. Continuava ali em silêncio, varrendo, alcançando peças, com o rosto endurecido e os olhos brilhando de orgulho ferido. Tonho o olhava de longe com um sorriso torto. Tinha conseguido o que queria, manchar sua imagem, convertê-lo numa piada. Mas o que não entendia era que no mais profundo do menino, as zombarias não apagavam a chama, a endureciam, porque se algo João estava aprendendo, era que cada talento, por pequeno que fosse, tinha um preço, e que esse preço quase sempre se pagava em solidão. Essa noite, deitado no chão frio onde dormia, fechou os olhos e sussurrou em silêncio. Não vão me dobrar. Não sabia como nem quando. Só sabia que mesmo que o chamassem de fraude, mesmo que o gravassem 1000 vezes, não ia abandonar. Esse era o verdadeiro preço de seu talento, suportar o peso do mundo sem deixar de lutar. O calor era sufocante essa tarde, quando um rugido estranho se escutou na entrada da oficina. Não era um motor saudável, era um gemido metálico forçado que parecia pedir auxílio. Um sedã velho arrastou-se até parar em frente à porta. O dono, um homem de meia idade, desceu com a testa franzida e as mãos na cintura. Passei por 3 oficinas diferentes, disse levantando a voz para que todos escutassem. Ninguém conseguiu consertar este carro. Se vocês também não puderem, eu o mando direto para o ferro velho. Os mecânicos se aproximaram curiosos. Seu Carlos ordenou abrir o capô. Em segundos se formou um semicírculo de homens ao redor do motor, testando, revisando, discutindo. O suor lhes escorria pela testa, enquanto o dono esperava com os braços cruzados, cada vez mais impaciente. Passaram minutos que se tornaram eternos. Um após o outro se afastavam frustrados. Não adianta, disse um. O motor está morto, acrescentou outro. O cliente bufou. Eu já sabia. Estou perdendo tempo. De um canto com o esfregão na mão, João observava cada detalhe. Seus olhos não se desviavam do motor. Escutava-o como se fossem palavras numa linguagem que ele compreendia e os outros não. Deu um passo à frente com voz trêmula, mas firme. Posso tentar. O silêncio caiu na oficina. Todos o olharam como se ele tivesse dito a maior estupidez. Tonho foi o primeiro a reagir com uma gargalhada seca. Você com esse monte de sucata, não me faça rir. O cliente o olhou de cima a baixo e depois riu também. Incrédulo. É sério? Vão deixar que um menino da rua meta a mão no meu carro? João sustentou o olhar. Se o senhor me deixar tentar e falhar, não perde nada. Se funcionar, economiza o ferro velho. O dono hesitou. Havia algo nos olhos do menino, uma mistura de fome e certeza que o fez parar. Tem 5 minutos, disse afinal. Se estragar mais, eu os responsabilizo. Seu Carlos assentiu em silêncio. Era arriscado, mas algo em seu interior também queria ver o que acontecia. João se aproximou do motor. Tonho o observava por trás, com os braços cruzados e um sorriso torto. Enquanto o menino se inclinava sobre as peças, Tonho se moveu com dissimulo. Desconectou um cabo secundário e deixou frouxo um parafuso oculto. Ninguém o viu. Vejamos quão prodígio você é agora, murmurou entre dentes. João não percebeu. Revisou com calma, apalpou as peças, fechou os olhos um instante e escutou o eco do motor como se palpitasse. Movimentava-se com uma concentração que impressionava os presentes. Pegou uma chave inglesa e ajustou várias conexões. Apertou parafusos que ninguém tinha olhado.
Suas mãos ficaram sujas até o cotovelo. Teste agora, disse suando. Depois de vários minutos, o cliente girou a chave. O motor tossiu. Rugiu um segundo e apagou-se de repente. As risadas foram imediatas. Ha 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 ha! Tonho explodiu. Viram? Farsa. Eu disse que não sabia nada. O cliente ficou vermelho de raiva. Isto é uma perda de tempo. João sentiu que o mundo desmoronava. As palavras se agarravam em sua garganta. Olhou suas mãos pequenas, trêmulas e por um instante duvidou de tudo. Mariana deu um passo à frente. Espere, dê mais um minuto. O cliente bufou, mas aceitou com um gesto. João fechou os olhos. Lembrou-se da voz de seu pai em algum canto de sua memória. Escute o motor, filho. Nunca mente. Inspirou profundo. Voltou a se inclinar e percorreu cada cabo com os dedos. Então notou. Um contato frouxo, algo que não correspondia. Ajustou rápido, apertou o parafuso que Tonho tinha deixado solto e voltou a levantar a cabeça. Agora sim. O dono girou a chave de novo. Desta vez o motor rugiu com força, constante, como uma besta desperta depois de um longo sono. O barulho encheu a oficina, apagando todas as risadas. Houve um silêncio de assombro e depois um murmúrio crescente. Não pode ser, sussurrou um dos mecânicos. Ele conseguiu. O cliente abriu os olhos arregalados. Incrível. Mariana sorriu com orgulho. O que ninguém tinha notado era que um dos curiosos tinha gravado tudo com seu celular desde as zombarias iniciais até o momento em que o motor rugiu. Postou o vídeo nas redes com o título "O menino mecânico humilha os incrédulos com um concerto impossível". Em poucas horas o clipe explodiu. Milhões de visualizações, comentários a rodo, manchetes improvisadas em páginas locais. Um verdadeiro gênio. Isto não se vê todos os dias. Esse menino vale ouro. A fraude era Tonho, não ele. Pela primeira vez em semanas, o vento parecia soprar a favor de João. Seu nome, seu rosto manchado de graxa, seu olhar firme começaram a se difundir como símbolo de talento puro. O mesmo talento que tentaram afundar, agora o convertia em um fenômeno viral positivo. E embora João não entendesse totalmente o que ocorria, a única coisa que sentiu em seu interior foi um alívio profundo. Por um momento, o mundo tinha acreditado nele. A oficina já não era a mesma. Desde que o vídeo do desafio impossível tinha se viralizado, não só chegavam curiosos com celulares na mão, também começaram a aparecer carros de luxo, clientes que nunca teriam posto os pés naquele lugar se não fosse pelo menino de quem todo mundo falava. Mas com os novos clientes também chegaram os repórteres. Primeiro um jornal local, depois uma estação de rádio e mais tarde uma emissora de televisão que se apresentou com câmeras, luzes e microfones. Queremos saber a história completa, diziam. Quem é realmente este menino? João se escondia atrás de uma mesa de ferramentas incomodado, sem entender por que tanta gente o apontava. Mariana o protegia o máximo que podia, mas os jornalistas insistiam. Um dia, um deles chegou com provas na mão. Mostrou a todos um velho recorte de jornal amarelado. A foto, embaçada pelo tempo, mostrava um homem sorridente levantando um troféu. Ao pé da imagem lia-se Luiz Oliveira, tricampeão nacional de automobilismo. O jornalista levantou o recorte diante das câmeras. Confirmamos que este menino, João Oliveira, é filho do tricampeão esquecido. O ar congelou na oficina. Ninguém disse nada durante vários segundos. Só o clique das câmeras e o zumbido longínquo de um compressor quebravam o silêncio. João ficou olhando a foto. O sorriso desse homem era o mesmo que lembrava em lampejos, entre sonhos e lembranças embaçadas, o mesmo brilho nos olhos. Sentiu um vazio no estômago, uma mistura de orgulho e medo. Os mecânicos se olhavam entre si. Alguns estavam assombrados, outros desconfiados. Um murmurou: "Com razão ele tem esse ouvido para os motores. É coisa de sangue." Mas nem todos o viram com admiração. Tonho do fundo sorriu com aquela careta venenosa que todos conheciam. Caminhou para o centro e levantou a voz, desfrutando do momento. "Vejam só, agora tudo se encaixa. Não é nenhum prodígio, é só o filho de alguém famoso." Os jornalistas viraram a câmera para ele como se esperassem que continuasse falando. Tonho, encantado de ter um público, continuou. Toda essa farsa sempre foi isso. Aproveitar-se de um sobrenome. Vive da sombra de um morto. João estremeceu. As palavras cravavam-se nele como facas. "Eu não quero me aproveitar de nada", sussurrou com voz trêmula.
Mas Tonho não parou. Deu mais um passo perto dele, apontando-o com o dedo. Claro que sim. Você desfruta da atenção, dos aplausos, de que as pessoas venham te ver, mas a verdade é simples. Você nunca será seu pai. Jamais. As câmeras captavam cada palavra. Os murmúrios dos outros se misturavam com flashes e perguntas apressadas. João queria que a terra o engolisse. Eu não quero ser ele, conseguiu dizer baixando o olhar. Então, o que você é? Replicou Tonho inclinando-se sobre ele. Uma fraude, uma invenção, o eco de um homem que já não está. Os olhos de João se umedeceram, mas não chorou. Cerrou os punhos, sentindo as unhas cravarem na palma. O peito doía como se alguém o apertasse com força. O que eu faço? Eu faço eu, respondeu com voz quebrada, mas firme. Os jornalistas se atiraram com mais perguntas, excitados pelo enfrentamento. Você está dizendo que seu talento não vem de seu pai? Você quer ser melhor que ele? O que você sente ao carregar esse sobrenome? O menino mal podia respirar. Cada pergunta era um golpe, cada flash, um lembrete de que já não podia se esconder. Mariana tentou acalmar a situação, interpondo-se entre João e as câmeras. Já chega. Vocês não veem que é só um menino? Mas Tonho não parou. Deu outro passo, ficando tão perto que quase podia sentir a respiração agitada de João. Escute bem, moleque, disse em voz baixa, mas clara. Você não é ninguém sem esse sobrenome. E se você ousar acreditar no contrário, eu mesmo farei questão de demonstrar. João o olhou direto nos olhos. Seu corpo tremia, dividido entre medo e raiva. Por um instante pensou em atirar-se contra ele, em demonstrar com um golpe que não era fraco, mas se conteve. Eu não sou uma sombra, cuspiu afinal com o maxilar cerrado. O silêncio na oficina era total. Todos prendiam a respiração. Tonho levantou a mão como se fosse empurrá-lo. Mariana deu um passo à frente. Seu Carlos levantou a voz como um trovão. Basta. O eco rebateu nas paredes, fazendo com que até as câmeras ficassem quietas. Tonho baixou lentamente a mão, mas seu olhar era um fogo de ódio direto para o menino. João, ofegante, sentiu que acabava de passar uma fronteira. Já não era só o menino que consertava motores por comida. Agora era um sobrenome, uma história, um estigma. E em seu coração ardia uma pergunta que não podia responder. Seu talento era realmente seu ou só a sombra herdada de um pai que já não estava? As câmeras tinham ido embora, mas o eco de seus flashes e perguntas continuava dentro da oficina como um ruído impossível de apagar. O ambiente estava rarefeito. João trabalhava em silêncio, com a cabeça baixa, sem se atrever a olhar para ninguém. Suas mãos tremiam. Mesmo quando só segurava um pano, as palavras de Tonho ressoavam em sua cabeça. Nunca será seu pai. Não é ninguém sem esse sobrenome. Pela primeira vez desde que tinha entrado na oficina, sentia que o chão desmoronava sob seus pés. Não eram só as zombarias ou os vídeos falsos. Era algo mais profundo, a dúvida. De verdade o que fazia saía dele ou simplesmente corria sangue emprestado por alguém a quem nunca poderia igualar? Essa semana Tonho aproveitou a rachadura aberta. Passeava entre os mecânicos como um pregador venenoso. Vão ver, dizia em voz baixa. Cedo ou tarde esse moleque vai nos afundar a todos. E se seu Carlos o mantém só porque dá publicidade? Respondia outro com cautela. Publicidade barata, resmungava Tonho. Já nos chamam de a oficina do menino, como se os outros não existíssemos. As palavras foram calando. Alguns começaram a olhar João com fastio, não mais com curiosidade. Outros abertamente murmuravam que era melhor que ele fosse embora. João notava. Sentia os olhares como agulhas nas costas cada vez que se agachava para pegar um parafuso ou alcançar uma ferramenta. Ninguém o dizia de frente, mas a rejeição estava ali crescendo. Uma tarde, enquanto limpava em silêncio, Tonho não se conteve. Disse na frente de todos com voz firme, como se ditasse sentença. Esse menino não deveria estar aqui. É um estorvo, vocês sabem. Houve silêncio. Ninguém o contradisse. Alguns até baixaram o olhar como se a frase os libertasse do desconforto de pensar o mesmo. João sentiu que algo dentro dele se quebrava. Essa noite, quando a oficina fechou e a rua ficou deserta, Mariana encontrou o menino sentado na calçada abraçando os joelhos, a cabeça afundada, os olhos vermelhos de tanto segurar as lágrimas. Aproximou-se devagar e sentou-se ao seu lado. João, murmurou. Ele levantou o olhar apenas com voz apagada. Todos querem que eu vá embora. E talvez tenham razão. Eu sou só um nome, nada mais.
Mariana lhe tomou a mão pequena e fria. Você não é um nome, é uma vida, a sua, e você tem o direito de decidir o que fazer com ela. João não respondeu. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Venha comigo, disse Mariana pondo-se de pé. Caminharam em silêncio durante vários minutos até chegar a um cemitério tranquilo, rodeado de árvores. O ar era frio e a lua iluminava apenas as lápides. Mariana parou em frente a uma tumba simples com uma placa gasta pelo tempo. Agachou-se, passou a mão pelo mármore e murmurou. Aqui está seu pai, Luiz Oliveira. João ficou quieto com o coração acelerado, deu um passo à frente e leu o nome gravado. Seu nome, o mesmo que carregava como um peso impossível. Ajoelhou-se devagar, tocou a pedra fria e sussurrou. Pai. As lágrimas brotaram sem que pudesse controlá-las. Não se lembrava de sua voz completa, nem de seu riso, nem de seu abraço. Só fragmentos soltos como fotos embaçadas em sua memória. E agora, em frente a essa tumba, sentia que tudo o que lhe faltava se concentrava nesse vazio. Dizem que sou só sua sombra, murmurou. Que não valho nada por mim mesmo. Mariana o abraçou pelos ombros. Escute-me, João. Seu pai foi grande, sim, mas isso não te condena. Você não tem que ser ele nem melhor que ele. Só tem que ser você. O menino afundou a testa contra a pedra, fechando os olhos com força. E se não bastar? Basta, disse Mariana com firmeza. Porque seu valor não está no que você carrega escrito num sobrenome, está no que você decide construir com suas próprias mãos. João a olhou com lágrimas no rosto e um brilho novo nos olhos. Não era uma resposta definitiva, mas era uma faísca que talvez algum dia acenderia algo maior. Essa noite, ao sair do cemitério, João caminhou em silêncio. O peso do sobrenome continuava em seus ombros, mas já não o dobrava. Agora sabia que não caminhava sozinho. O nome de seu pai podia ser um fardo, mas também podia ser o ponto de partida para algo diferente. O ar da oficina estava mais leve naquela manhã. Embora o peso no coração de João ainda fosse forte, a visita à tumba de seu pai o tinha marcado, mas também lhe tinha deixado uma certeza. Não podia continuar vivendo entre as comparações e os insultos. Se quisesse ficar, se quisesse ser alguém, devia construir algo próprio. Essa ideia o acompanhou vários dias enquanto recolhia parafusos e ajudava em pequenos concertos. Repetia em silêncio como um mantra. Não pelo sobrenome, não pelo meu pai, por mim. Foi então que ele viu claramente. Havia muitos como ele. Crianças que perambulavam pelas ruas com fome, que dormiam em esquinas frias, que nunca tinham tido uma oportunidade. Se ele tinha aprendido a escutar os motores, por que não podiam fazê-lo também eles? João disse a Mariana numa tarde enquanto ela revisava papéis. Quero ensinar outras crianças, as que estão na rua como eu. Posso mostrar-lhes o pouco que sei, como usar uma chave, como escutar um motor. Mariana o olhou surpresa. Você tem certeza? Sim. Se eu aprendi com nada, eles também podem. Mariana sorriu com ternura. Havia maturidade nessas palavras. Uma decisão que não tinha escutado antes nele. Então, vamos fazer isso, respondeu. Eu te ajudarei a organizar. O anúncio correu rápido, não nos jornais nem nas emissoras de televisão. Correu entre as próprias crianças que sobreviviam nas ruas. O menino mecânico quer ensinar. Era uma mensagem simples, mas poderosa. No primeiro dia chegaram apenas 5, magros, tímidos, com os olhos cheios de desconfiança. João os recebeu com um sorriso nervoso e umas caixas de ferramentas velhas. Isto não é escola, lhes disse. Aqui ninguém zomba se não souber. Vamos aprender juntos. Mostrou-lhes como identificar uma chave, como girar um parafuso sem quebrá-lo, como diferenciar um cabo positivo de um negativo. Os pequenos o olhavam atentos, alguns com mais fome do que entusiasmo, mas pouco a pouco a faísca de curiosidade apareceu. Para João aquilo foi diferente de tudo o que tinha vivido. Não estava consertando um carro para ganhar respeito. Estava compartilhando o pouco que sabia, vendo como outros descobriam algo novo graças a ele. Mas nem todos o viam com bons olhos. Tonho, à distância, observava com raiva. Ridículo, resmungava. Agora se acha professor de mendigos. Invejava a atenção que João recebia e, o pior, temia que essa iniciativa o convertesse em algo mais do que uma simples curiosidade viral. Temia que o convertesse em símbolo. Não demorou a tentar sabotá-lo. Uma tarde, enquanto João preparava um motor velho para mostrar às crianças como ligá-lo,
Tonho afrouxou parafusos e desconectou cabos, esperando que tudo saísse errado na frente do grupo improvisado. Quando João girou a chave, o motor tossiu e quase se apagou. Houve um murmúrio de decepção entre os pequenos. Tonho sorriu da sombra, convencido de que tinha ganhado, mas João não se rendeu. Escutou o ruído, abaixou a cabeça e em segundos detectou o que estava errado. Ajustou com calma, reconectou um cabo e tentou de novo. Desta vez o motor rugiu vivo. As crianças deram um salto de alegria aplaudindo com força. Sim, funcionou. O som daquelas palmas pequenas e sinceras foi como um bálsamo. João sorriu com os olhos úmidos. Pela primeira vez em muito tempo não se sentia sozinho nem apontado. Se sentia útil. Tonho cerrou os dentes derrotado. Os encontros cresceram. De 5 crianças passaram a 10, depois a 20. Chegavam com roupa suja, com fome, com histórias duras. Mas ao ver João trabalhar, se transformavam. Ele lhes mostrava como limpar peças, como organizar parafusos, como identificar falhas pequenas. E quando algum conseguia fazer bem, todos aplaudiam como se tivessem ganhado um campeonato. Um dia alguém gravou a cena. Dezenas de crianças rodeando João, olhando-o com admiração, cantando seu nome como se fosse um herói. O vídeo voou pelas redes sociais com um título simples: O menino mecânico ensina os da rua. As imagens eram poderosas. Não se via uma fraude, não se via um sobrenome famoso. Via-se um menino de 10 anos, pobre e magro, convertido em mestre de outros como ele. Em questão de horas, aquele clipe se tornou viral, e pela primeira vez as pessoas não o discutiam como prodígio ou impostor, o compartilhavam como exemplo. João, ao ver todas essas crianças aplaudi-lo, sentiu algo novo, diferente de tudo o que tinha vivido até então. Não era fama, não era reconhecimento vazio, era algo mais profundo, a certeza de que estava construindo o futuro, não o de seu sobrenome, não o de seu pai, o seu e o de todas essas crianças que o olhavam como se ele fosse a prova viva de que ainda podiam sonhar. O dia da homenagem amanheceu com um sol brilhante, como se a cidade quisesse limpar, nem que fosse por umas horas, as sombras do esquecimento. Na praça central tinham colocado faixas com fotos antigas. Luiz Oliveira levantando troféus, sorrindo do alto de um pódio, abraçado por fanáticos que já pareciam fantasmas do passado. O evento prometia reunir jornalistas, aficionados e vizinhos. Não era só para lembrar o tricampeão caído. Era também, embora ninguém o dissesse em voz alta, para ver o filho de quem todos falavam. João chegou acompanhado de Mariana. Caminhava nervoso, com o boné baixo, tentando ocultar os olhos que o tinham feito famoso em vídeos virais, mas era impossível passar despercebido. Mal pisou na praça. Dezenas de olhares se cravaram nele. Murmúrios cresceram como uma onda. É ele, o menino mecânico. Dizem que é idêntico ao pai. Vamos ver se hoje ele demonstra que não foi pura sorte. João engoliu em seco. A homenagem já não era só para Luiz Oliveira, agora era também uma prova para ele. No palco principal se levantava um carro clássico semi-restaurado, o mesmo modelo que alguma vez seu pai tinha pilotado. Os organizadores o tinham preparado para ligá-lo em honra ao tricampeão, mas o motor levava anos em silêncio e ninguém tinha certeza de que rugiria de novo. O apresentador falou com voz solene. Hoje lembramos o grande Luiz Oliveira, tricampeão que levou o nome de nosso país ao mais alto. E hoje conosco, seu filho. O público aplaudiu, embora alguns o fizessem com frieza, outros com curiosidade. João subiu ao palco com passos lentos. Sentia-se pequeno, minúsculo diante do peso dos aplausos e desse nome que o seguia como sombra. O apresentador fez um sinal para o carro. Dizem que você tem as mãos de seu pai. Quer nos mostrar? João respirou fundo. Aproximou-se do capô e o abriu. O cheiro de óxido e poeira o atingiu de imediato. Era um motor cansado, esquecido, que pedia para ser escutado. Entre a multidão, Tonho observava com um sorriso torto. Tinha conseguido se infiltrar como parte da equipe de apoio. Enquanto todos olhavam João, ele se moveu com dissimulo e afrouxou uma conexão-chave, calculando que ao tentar ligar o carro, este explodiria em fumaça na frente de todos. Hoje seu circo acaba, moleque. Sussurrou, ocultando suas mãos manchadas de graxa. João não o viu, mas algo no motor lhe pareceu estranho. Tocou as peças, percorreu os cabos com os dedos e um pressentimento o percorreu. Fechou os olhos e lembrou-se da voz de seu pai. Escute, filho, o motor nunca mente. Se palpita irregular, algo está errado.
Os murmúrios do público cresciam. Alguns já se impacientavam. Vai demorar o dia todo. Com certeza ele não sabe o que fazer. João engoliu em seco, inclinou-se e notou um parafuso frouxo. Hesitou. Se o ajustasse mal, podia falhar pior, mas confiou em seu instinto. Apertou com calma, reconectou o cabo que estava fora do lugar e levantou o olhar. Agora, disse com voz firme. Um assistente girou a chave. Por um instante o silêncio foi absoluto. O motor tossiu, rugiu e de repente o som encheu a praça como um trovão. Era um rugido poderoso, profundo, como se o próprio Luiz Oliveira regressasse por um momento. O público explodiu em aplausos e gritos. Incrível! Conseguiu igual ao pai dele. João fechou os olhos, deixando que o rugido o envolvesse. Pela primeira vez não o sentia como um peso, mas como uma ponte entre o passado de seu pai e o futuro que ele estava construindo. Na multidão, Tonho cerrou os dentes. Tinha planejado uma humilhação, um acidente que afundaria o menino para sempre. Mas o que viu foi o contrário, a derrota de seu ódio diante do engenho daquelas mãos pequenas. Mariana, com lágrimas nos olhos, aplaudia com força, não só pelo rugido do motor, mas pelo rugido interior de João, que por fim começava a soar mais alto do que as vozes que o queriam silenciar. Esse dia, em meio a aplausos e câmeras, João não se sentiu filho de um homem, nem vítima de um passado. Sentiu-se mecânico, sentiu-se construtor, sentiu-se dono de seu próprio rugido. E a multidão, ao escutá-lo, não viu uma sombra, viu o futuro. A praça estava repleta. Desde cedo, famílias inteiras, jovens e adultos, tinham se reunido para ver o menino de quem falava todo o país. Já não eram só vizinhos curiosos ou jornalistas locais. Agora havia câmeras de televisão, correspondentes de outros lugares e, sobretudo, milhares de pessoas que queriam escutar o menino que tinha transformado sua vida a golpe de graxa, lágrimas e determinação. João, com a roupa limpa pela primeira vez em muito tempo, esperava atrás do palco. Suas mãos suavam. Podia escutar o rumor do público como um rugido longínquo, constante, que o estremecia. Mariana estava ao seu lado sorrindo-lhe com aquele calor que o tinha salvado tantas vezes. Você está pronto? Lhe disse suavemente. Eu não sei, confessou ele com voz baixa. Sabe sim. Só lembre-se de quem você é. Não um sobrenome, não um rumor. Você, João. Respirou fundo. O apresentador apareceu no palco, sua voz amplificada pelos alto-falantes. Com vocês, o menino mecânico João Oliveira. O estrondo do aplauso foi ensurdecedor. Milhares de pessoas levantaram faixas improvisadas com seu nome, celulares acesos gravando cada segundo. João caminhou devagar até o centro do palco. Sentia cada olhar cravado nele, cada respiração expectante. Na primeira fila, Tonho estava de pé com os braços cruzados, a cara endurecida pela raiva. Tinha perdido, sabia, mas ainda assim, seu olhar buscava intimidar o menino como se com apenas um gesto pudesse fazê-lo tropeçar. João o olhou um instante, não com medo, não com ódio. Olhou-o com uma serenidade que desarmou qualquer tentativa de ataque. Subiu ao pódio. O microfone estava na frente dele. O murmúrio da multidão se apagou, como se um silêncio reverente cobrisse a praça inteira. Todos esperavam um discurso longo, uma confissão dramática, um relato de sofrimento. Mas João, com voz firme e emoção contida, só disse: Não importa de onde você venha nem o que você perdeu, importa o que você decida fazer com o que você tem. Por um segundo, o silêncio foi absoluto, e depois, como um trovão, explodiu o aplauso. Milhares de mãos bateram em uníssono, gritos de apoio encheram o ar, lágrimas correram nos rostos de quem tinha chegado só por curiosidade e se encontraram com um símbolo. Mariana aplaudia com força, os olhos brilhantes de orgulho. As crianças da rua que ele tinha ensinado gritavam seu nome com entusiasmo. João, João, João. Os jornalistas captavam cada ângulo, cada palavra repetida em manchetes imediatas. Mas o que importava não eram as câmeras. O que importava era a energia dessa multidão, que não via mais um menino pobre, nem o filho de um tricampeão esquecido. Viam alguém que lhes devolvia a esperança. Em meio ao estrondo, Tonho ficou imóvel. Sua boca se abriu um instante, mas não saiu palavra alguma. O rugido dos aplausos o esmagava, reduzindo-o ao silêncio. Tinha tentado destruí-lo, sabotá-lo, humilhá-lo, e no entanto ali estava o menino convertido em um símbolo impossível de quebrar. João baixou o olhar um segundo, apertou os lábios e sorriu apenas.
Já não carregava só o peso da fome, das zombarias, de um sobrenome. Agora carregava algo diferente. A força de ter transformado sua dor em valor compartilhado. Quando desceu do palco, dezenas de crianças se aproximaram para abraçá-lo. Não crianças comuns, e sim aquelas que viviam na rua como ele tinha vivido. Seus rostos refletiam o mesmo que ele tinha sentido alguma vez. Fome, medo, cansaço. Mas agora também refletiam algo novo, a certeza de que podiam lutar, de que havia um caminho. Mariana o rodeou com um abraço forte. "Você conseguiu?" sussurrou. João respirou fundo e olhou a multidão, os aplausos, os sorrisos. Não o tinha feito por fama, nem por dinheiro, nem sequer por reconhecimento. O tinha feito porque tinha aprendido uma verdade simples e poderosa. O verdadeiro valor não está no perdido nem no herdado, e sim no que a gente decide construir com o que tem. Aquela noite, quando a praça foi se esvaziando e só restaram luzes acesas na distância, João ficou uns minutos em silêncio. Já não era o menino que pedia comida em troca de consertar um carro. Agora era algo mais, um símbolo, um farol para milhares que precisavam acreditar que sempre se pode começar de novo. E enquanto as últimas vozes se apagavam em algum lugar do céu, ele sentiu que seu pai sorria. Obrigado por ver esta história até o final. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde nos vê.